Sabe, mesmo ao pensar em algumas das coisas que acaba de mencionar, pensei no fato de que existem muitos indivíduos que quase pensam que deveríamos totalmente desconsiderar o que Jonathan Barry está a fazer e o fato de ele ter feito sugestões sobre a legislação de uma lei de domingo. E é interessante porque, novamente, quando voltamos ao século XIX, vemos que houve uma figura proeminente. Claro, havia outros por trás dele, mas houve uma figura proeminente que de fato introduziu a legislação. Então, poderia ser que Jonathan Barry também, de fato, tipifique o trabalho que foi feito pelo senador Blair. Senador Blair, poderoso. Henry Blair, sim, sim. Continue, Mary. Certo, então agora vamos dar uma olhada no outro evento significativo que ocorreu recentemente. E sabe, novamente, isto passou quase despercebido e, por acaso, o Senhor revelou isto. Então, quero que dê uma olhada numa publicação que foi colocada na página oficial do Facebook dos Teamsters, os sindicatos laborais. E enquanto olha para esta publicação, também quero que preste atenção especial à data em que foi publicada. Esta foi publicada 30 de setembro de 2025. E claro, sabe, é realmente extensa, não vou ler tudo, mas vou apenas destacar alguns pontos aqui. Diz o seguinte: num feito inédito, a Irmandade Internacional dos Teamsters organizou um evento especial na terça-feira, 30 de setembro, celebrando o legado de Rerum Novarum e o trabalho conjunto da Igreja Católica e do trabalho organizado. E claro, isto foi apresentado por Sean O'Brien. Então, vamos apenas fazer uma pausa aqui por um momento. Agora, os papéis essencialmente inverteram-se, certo? Porque lembre-se, no início, vimos como foi o papado que trouxe os sindicatos para o Vaticano. E agora, os sindicatos estão a trazer os católicos para dentro da sua própria atmosfera. E o objetivo, certo, é para que possam discutir a Rerum Novarum e, claro, o trabalho partilhado com os católicos. Queria intervir aqui? Não. Continue, Maria. Muito bem. Então, o post continua. Com a recente eleição do Papa Leão XIV, houve um renovado interesse no legado do Papa Leão XIII. Claro que eles prosseguem mencionando a Rerum Novarum e os seus ensinamentos sociais, mas quero que prestes atenção ao fato de estarem a afirmar que esta encíclica foi o próprio instrumento, a ferramenta que lançou as bases para a relação entre a Igreja Católica e o trabalho organizado. Sim, a Igreja Católica e o trabalho organizado. Portanto, para resumir, eles estão essencialmente a dizer que é imperativo revisitar a Rerum Novarum porque este documento estabeleceu o quadro para a cooperação entre a Igreja Católica e o movimento sindical. Portanto, poderá ser que o objetivo de a revisitar agora seja para cimentar ainda mais, para reforçar e consolidar a união entre a Igreja Católica e o movimento sindical. E os erros que foram cometidos em 1888, quando falharam em aprovar essa lei de domingo, eles estão determinados a corrigir estes erros em 2025 e nos anos seguintes, exatamente. E com base no grande conflito, página 588, é-nos dito que os protestantes na América estarão na linha da frente ao estenderem as suas mãos através do abismo para se unir ao papado. Portanto, devemos procurar movimentos que estejam a promover esta própria unificação. E o movimento sindical, o movimento dos sindicatos de trabalhadores está a fazer exatamente isso. E quando esta união ocorrer, eles irão pisotear a nossa liberdade de consciência, repudiando todos os princípios da Constituição dos Estados Unidos da América e farão provisões para a propagação das falsidades papais. Agora,
Quais são essas falsidades papais? Existem muitas, mas uma das mais importantes é o descanso de domingo, a adoração no domingo por lei. Continue, Maria. Sim, claro. Então, vamos continuar a analisar esta publicação aqui. Quero que repares como eles, mais uma vez, enfatizam este ensinamento católico. Diz, especialmente agora, vale a pena revisitar e lembrar a Rerum Novarum como uma luz orientadora para os trabalhadores. Então, pastor, aí está. O sindicato acabou de identificar o seu manual de estratégias. Então, essencialmente, eles estão a dizer-nos que vão usar esta encíclica Rerum Novarum como a sua luz orientadora para a classe trabalhadora. E sejamos claros, o maior sindicato está a declarar, sim, o maior sindicato está a declarar abertamente que é agora uma extensão do Vaticano. Isso deveria arrepiar os que compreendem a profecia dos últimos tempos. Eles estão literalmente a repetir exatamente as mesmas palavras, os mesmos sentimentos. Está isto claro? Então, agora temos o braço do papado a atuar na América. Assimilem isso, meus amigos. Sim. Certo. E agora, vamos analisar outro artigo que descreve este mesmo acontecimento que foi mencionado. Sim, sim. A razão pela qual fiz uma pausa aí, amigos, é porque quero que essas palavras sejam enfatizadas mais uma vez. Ouçam novamente com atenção. Lembrando, Rerum Novarum como a luz orientadora. Espere. Não nos é dito que os princípios católicos serão protegidos pelos Estados Unidos, e que isto levará à apostasia nacional, que por sua vez levará à ruína do país? Está a dizer-me que hoje na América estamos a ser guiados pelos próprios documentos e políticas da Igreja Católica Romana? Isso significa que Roma está à frente, Roma está a liderar, e que a América agora se tornou unida a Roma com base neste mesmo contexto. Isso, meus amigos, é surpreendente, para dizer o mínimo. Realmente é, sabe? Mas queremos obter um maior entendimento sobre o que acabou de acontecer nesta reunião. Deparei-me com um artigo do Financial Times e a manchete diz: a ascensão da direita católica nos Estados Unidos. E ouça o que diz. Afirma que os católicos e os grupos laborais estão a ressurgir como uma força poderosa no novo panorama político. Claro, eles continuam a repetir algumas das coisas que já mencionamos, como aquela reunião na sede dos Teamsters se centrava na Rerum Novarum e no apelo a uma maior unidade com a Igreja Católica. Mas, irmãos e irmãs, temos de seguir em frente, porque este próximo ponto, ou mais vale apertar os cintos, o que estamos prestes a mostrar confirma exatamente o que dissemos no início desta apresentação. O Vaticano, o Projeto 2025 e os sindicatos estão todos ligados. Agora, dê uma olhada nesta parte do artigo. Diz, Jonathan Berry, que foi recentemente confirmado como advogado principal do Departamento do Trabalho, também esteve lá como organizador do evento. Precisamos parar por aqui, não é? Exatamente, porque inicialmente pensei que isto fosse simplesmente uma reunião entre os sindicatos e a Igreja Católica, mas agora descobrimos que Jonathan Berry, o próprio homem que defendeu abertamente a legislação do domingo e representa o Projeto 2025, foi, na verdade, o facilitador e organizador deste evento. E incrível! E vamos mostrar, ele também é um católico praticante, por isso, pastor, pode ver claramente como todos esses movimentos religiosos estão unidos. Este é o embaixador católico em ação.
Este é Kevin Roberts a trabalhar através de Jonathan Berry. E Jonathan Berry está a apertar as mãos com os sindicatos, porque ele agora faz parte do Departamento do Trabalho, atuando como advogado principal. E com a outra mão, ele está a agarrar o papado, unindo ambos na América. Senhor Marca da Besta, o que você prometeu fazer no primeiro dia, está agora a cumprir no primeiro dia. Isso é poderoso. Ele fez uma promessa. Fez. E ele está agora a cumprir essa mesma promessa. Continue. Espero que consigamos ver isto. O artigo continua. E isto está a falar em referência a Jonathan Berry. Diz, um convertido ao catolicismo. Claro, eles falam sobre o fato de ele ter escrito um artigo no ano passado a defender leis dominicais para permitir que o trabalhador descanse o domingo. Achei isto tão interessante. Não tenho bem a certeza de que por que sentiram necessidade de incluir isso, mas talvez seja apenas para confirmar o que sempre soubemos. Diz que ele usava uma pequena quantidade do que ele chama de bling católico, mostrando a quem deve a sua lealdade, incluindo uma gravata com São Miguel, claro, o arcanjo, a triunfar sobre o demônio. Como disse, isto deve fazer-nos tremer e, sabe, é interessante porque procurei por toda parte, tentando ver se podíamos encontrar um vídeo deste evento para ouvir quais eram os pontos de discussão. Mas, claro, isto foi uma reunião à porta fechada. No entanto, estou tão feliz por podermos entender o porquê, com base na Bíblia e no espírito de profecia, porque o movimento dominical está avançando nas trevas. Mas isso dá-me uma maior apreciação por aqueles livros na estante lá no fundo, pois a Bíblia nos diz que a profecia é uma luz num lugar escuro. Portanto, nem preciso de estar nessa sala. Já sei o que vai acontecer. E já podemos começar a ver os frutos deste evento, desta reunião que ocorreu recentemente. E só mais um pensamento, pastor, e depois deixo intervir. Consegue imaginar a escuridão que irá envolver aqueles que rejeitaram ou se recusaram a ler os escritos do profeta? Infelizmente, acredito que, se não estiver a estudar, se não tirar tempo para ler o espírito de profecia por si mesmo, acordará quando já for tarde demais. Você está em um rolo? Pela graça de Deus. Certo. Vamos chegar às mandíbulas do gigante, quebrar os dentes e resgatar algumas almas com esta apresentação. Você está em um rolo? Continue. Agora, o artigo continua. Diz que os organizadores do evento dos Teamsters distribuíram cópias, claro, estão a falar da encíclica lá. Então, diz, antes que eles se acomodarem para a oração liderada por um padre, e claro, o ponto central de toda esta apresentação estava centrado na encíclica Rerum Novarum, como podem ver neste artigo aqui. Também achei importante que dessemos uma olhada em algumas das fotos. Não consegui encontrar nenhum vídeo, mas consegui encontrar várias fotos deste evento. Então, enquanto discuto estes pontos, quero que olhem para alguns dos indivíduos nas fotos. Reparem, há padres lá. Tem um Sam O'Brien, que, como sabem, está a conviver com Mary. Vá com calma, porque enquanto explicas, as pessoas estão a assistir e conseguem ver claramente. Está num loop, então continue. Vá com calma. Ok. Como já disse, podem ver que o Sam O'Brien, que é o líder do sindicato Teamsters, está a conviver com várias pessoas. E eu só quero destacar algumas fotos. As que queria enfatizar eram, primeiro, a que ele aparece com padres católicos. A outra é o fato de haver várias fotos de Jonathan Berry, dele a rezar, a ler e a fazer todo tipo de coisas com a encíclica. Mas também havia uma foto de Josh Hawley. E não sei se todos vocês conhecem bem, mas ele é um defensor religioso, certo? Ele é muito favorável a este movimento religioso. E ele também estava lá.
E isto é só para mostrar a todos estas várias pessoas que estão a desempenhar um papel essencial neste movimento. Antes de continuares, deixe-me esperar até que voltes ao Josh Hawley, porque acredito que é para lá que vais a seguir, certo? Sim, sim. Então vamos fazer uma pausa por um momento. Aquele é o senhor marca da besta, o Sr. Barry. Aqui à esquerda do ecrã. À direita tens o presidente dos Teamsters, o Shane O'Brien. Agora, Mary, antes de continuares, quero que as pessoas realmente reflitam sobre isso. Já que estão a fazer isto num fórum público, imagina as conversas que acontecem a portas fechadas. De um modo geral, as intrincadas manobras de uma confederação não são feitas em reuniões abertas, porque a agenda pode ser exposta. Nunca se sabe quem está por perto. Então, se eles são ousados o suficiente para fazer isto nesta conferência, imagina quem se encontrou a portas fechadas e como foram essas conversas. Agora, com base nos acontecimentos atuais, podemos saber o que aconteceu, porque temos a Bíblia e o espírito de profecia. Mary, você lembra em que data Jonathan Barry foi confirmado? Foi 7 de outubro. E este homem marcou uma reunião entre os sindicatos laborais e os papistas. Mais uma vez, o que ele prometeu está a cumprir essa promessa. É como se, enquanto temos o cargo da Secretaria do Trabalho, temos o advogado principal, Jonathan Barry, mas quem realmente está a tomar as iniciativas para ligar o sindicato laboral e o papado, parece, com base nos acontecimentos atuais, que não é a mulher. Qual é o nome dela? Chaves. Mas é Jonathan Barry, o advogado. Adventistas do sétimo dia. Isto deveria levar-nos a cair de joelhos. Senhor, ajuda-nos a preparar-nos e a permanecer preparados. Voltem.